Beleza. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje e vai montar junto, né, um treino, né, então uma aula completa para um aluno que ele é intermediário, certo? Então, ele já consegue muitas vezes até saltar na caixa, mas ele comete alguns erros. Então, para a gente lapidar esses erros dos nossos alunos aí, mas, né, desses alunos intermediários. Então, hoje vai ser focado para intermediário. Semana passada a gente começou essa série de vídeos que é montando o treino junto, certo? Então, às vezes a gente tem dificuldade mesmo de entender como funciona de forma geral, principalmente para quem ainda não está inserido no mundo do CrossFit, né? Então, eu vou falar de forma individual, então, por exemplo, para as consultorias online, para os personagens, como faria, e depois também na parte da aula coletiva, como a gente faria. Que na aula coletiva, geralmente, as pessoas têm bastante dificuldade de entender como, né, eu consigo, na mesma aula, atender um aluno que é iniciante, um que é intermediário, um que é avançado, e aí a gente vai trabalhando dessa forma, beleza? Boa tarde aí para quem está entrando agora, galera. Vamos lá. Então, a gente, primeiro, né, para pensar em montar um treino, na parte de personagens e de consultoria online, geralmente eu faço uma mobilidade. Então, o meu método, ele inclui mobilidade, ativação, fortalecimento de core, os educativos e o rendimento, beleza? Então, na parte de mobilidade, eu tenho que levar, o que eu levo em consideração? Que mobilidade que eu passo para cada um? Lá nas minhas planilhas tem tudo certinho, né, o que serve para cada movimento. Então, aqui eu vou usar os critérios. Então, os critérios que eu uso para escolher a mobilidade desse movimento em específico de hoje, que é o box jump, eu tenho que levar em consideração as articulações que são envolvidas, né, então, todas as articulações que são envolvidas nesse movimento de saltar a caixa, e também a similaridade com o movimento. Então, no caso do box jump em específico, quais articulações são envolvidas? Eu quero que vocês vão me respondendo isso. Então, box jump é o movimento. Então, salto lá na caixa, certo? Eu quero saber, no caso do box jump, quais articulações que são envolvidas no movimento. Tá? Então, eu quero que vocês me falem aí. Pode ir me respondendo, galera. Aí me respondendo, pode responder no YouTube também, que eu tô vendo aqui quem tiver. Beleza? Então eu tenho que pensar de forma geral. Primeiro é o critério que eu uso. Então o critério é levar em consideração as articulações envolvidas, certo? Então no caso do box jump, a articulação envolvida, né, que eu consigo fazer lá o salto na caixa, quais são elas? Né, já vou falando aqui enquanto vocês tem um delayzinho básico, né, aí, enquanto vocês vão colocando depois, mas eu gostaria que vocês colocassem mesmo, tá? Sem medo de errar, que é natural, às vezes a gente esquece de uma articulação, de outra, por isso que a gente vai estar montando aqui junto, beleza? Então, a gente usa, né, tornozelo, né, porque a gente faz a pliometria lá com os pés, a gente usa a articulação de joelhos, a gente usa a articulação do quadril. Essas são as principais envolvidas, né? Então, a gente tem que tomar, primeiro, então, levar essas articulações em consideração. Então, no caso do box jump, são essas três mais envolvidas, certo? E a mobilidade que a gente vai precisar, qual que vai ser? Então, especificamente, qual mobilidade que é legal eu trabalhar para o box jump, pensando que a gente está lá no aluno que é intermediário. Nem sempre o aluno intermediário é super flexível, tá? Não é porque ele é intermediário que ele já tem uma flexibilidade natural. Pelo contrário, né? Na maioria das vezes, eles não têm tanta mobilidade, ok? Então, e aí, Glauco, tudo bom? Acabou de entrar aí o Glauco. Sempre participando, o Glauco também. Beleza, então, articulação do box jump, tornozelo, joelhos, quadril. E aí eu vou trabalhar uma mobilidade específica para isso. Eu posso escolher qualquer uma dessas articulações e fazer uma mobilidade para uma delas. Tá? Mas o que eu tenho que pensar?
Às vezes eu tenho que analisar lá o meu aluno. Então, hoje eu vou fugir do padrão, que normalmente as pessoas pensam muito só no tornozelo, né? E eu vou colocar a mobilidade aí para posterior. Então, vou pensar muito mais no quadril e vou fazer uma mobilidade de posterior. Qual que vai ser a mobilidade posterior que eu vou incluir hoje? Essa mobilidade vai ser o hip floor. Hip floor é um movimento que eu vou alongar principalmente, né, a parte lá do glúteo. Então, glúteo posterior. Deixa eu ver se vocês conseguem me ver aqui. Baixar um pouquinho, para vocês me verem melhor. Beleza. Então, o hip floor, eu vou flexionar a perna da frente, estender a perna lá de trás e deitar em cima da perna que está lá na frente. Quanto mais essa perna estiver em 90 graus, melhor, tá? Então, mais vai alongar lá o seu aluno. Tá, beleza, Nath, quanto tempo mais ou menos que eu faço, quantas repetições? Como a gente está pensando não num trabalho específico de mobilidade, a gente está pensando num treino geral, a gente pode falar sobre uma série de 30 segundos para cada lado, tá bom? Uma mobilidade estática para cada lado aí, beleza? Ok, então depois a gente vai para as ativações. Como eu já falei, no meu método a gente faz mobilidade, ativação, core, os educativos e o rendimento. Então, a gente já está na segunda parte aí do treino individual, que seria a ativação. Então, levar em consideração também as articulações envolvidas e a similaridade com o movimento. Nath, tem gente que se confunde um pouco, similaridade com o movimento. O que seria uma similaridade com o movimento? Por exemplo, o movimento é de fazer a extensão de quadril, então eu vou fazer ativações que vão ajudar nisso. O movimento é de fazer flexão de quadril ou flexão de joelho, então eu vou usar a articulação, né, que é mais envolvida aí, e também vou fazer ativação específica para isso. Beleza? Então, no caso aí do box jump, já falei, né, as 3 mais envolvidas. E aí eu vou continuar falando sobre posterior, tá? Então, pensando na ativação, né, quais outras eu poderia usar? Eu vou usar uma, mas eu gostaria que vocês também falassem, tá? Então, vocês acabaram não colocando aí o da mobilidade, mas tenta arriscar aí, tá? Então, quais são as ativações que eu poderia trabalhar para as articulações referente ao box jump? Então, assim, especificamente para o box jump, quais são as ativações que eu poderia fazer para ajudar o meu aluno lá no box jump? Tá? Então, tem uma série de articulações que vão ser envolvidas aí, né? Mas a gente tem que pensar em quais delas, né, que vão ser mais importantes aí. Eu, por exemplo, estava falando um pouquinho sobre posterior, certo? Mas a gente podia falar sobre flexão de quadril, a gente poderia falar sobre posterior, a gente poderia falar sobre propriocepção, né, para o aluno ter um domínio maior, né, da articulação. Então, poderia ser qualquer uma dessas. A gente está falando sobre posterior, ok? Então, eu fiz mobilidade posterior e agora eu vou fazer uma ativação também. Então, nessa ativação, eu vou trabalhar lunge. Então, lá no lunge, eu vou fazer... Vou colocar aqui para baixo para vocês verem. Vou fazer o movimento de afundo, encosto o joelho no chão e volta. Beleza? Esse é o movimento do lunge. Então, lembrando que o lunge tem que ser uma passada grande, né? Não pode ser aquela passada pequenininha. Então, uma passada extensa. E tocando o joelho no chão sem deixar a perna da frente passar o joelho da pontinha lá do pé. Beleza? Então, Nath, qual o volume desse que a gente faria? Poderia ser 2 de 10, por exemplo. A gente está pensando só numa ativação. Cuidado que é uma ativação, não é para fadigar a musculatura desse meu aluno. Tá? É uma ativação, ok? Uma galera entrando agora. Bem-vindos.
Beleza, então a gente tem que pensar numa ativação, não é para fadigar a musculatura do nosso aluno, certo? Então, 2 de 10 lá para ativar o posterior do meu aluno. E também eu vou trabalhar o Good Morning. Lá no Good Morning, é como se fosse um stiff, só que eu vou colocar a barra atrás. Então, tem muita gente que entra em conflito, né? Vive me perguntando, o Good Morning, eu faço com o joelho estendido ou flexionado? A resposta é que depende. Se o seu aluno já é bem flexível de posterior, provavelmente ele consiga fazer com o joelho estendido sem perder a postura. Tá? Eu vou mostrar o certo e o errado daqui a pouco. Mas se ele é encurtado de posterior, provavelmente se ele estender a perna e tentar descer, ele vai acabar aulando as costas. Então, o Good Morning com o joelho estendido. Lembrando sempre de apoiar a barra lá no trapézio e não na cervical, com os braços juntinhos, tá? Ó. Tem gente que faz Good Morning com o braço afastadão lá. Isso o que vai atrapalhar? A pessoa não vai ativar tanto a escápula, tá? Então, a chance de perder a postura lá é grande. Então, quando eu seguro mais juntinho, eu já fico com a postura melhor. Com o joelho estendido. Se o meu aluno é encurtado, ele vai estender o joelho e aí ele vai arredondar. Porque a mobilidade dele não permite. Então, eu tenho que estender o joelho e conseguir manter a postura do tronco reto. Se eu não estou conseguindo, né, se meu aluno não consegue fazer isso, ele não domina esse movimento, ele vai fazer a flexão do joelho e jogar o quadril para trás. E voltar. Beleza? Quantos, Nath? 2 de 10 também. Tá? Lembrando que a gente só está ativando a musculatura do posterior aí. Ah, Nath, meu aluno reclama que quando ele faz o Good Morning, ele sente muito as costas. Provavelmente ele está abaulando, então é melhor ele fazer com um ângulo menor, sem descer muito, mas que ele consiga manter a postura. Ou até, né, a gente tem que pensar que a gente tem que adaptar o máximo possível. Às vezes o nosso aluno ele não está entendendo que é o quadril dele que tem que ir para trás para o tronco ir para frente. Às vezes ele só está querendo descer o tronco, sem deslocar o quadril lá para trás. E aí isso também vai prejudicar na postura dele. Percebe? Como um simples exercício tem tantas coisas para corrigir, né? Então, beleza. Aí agora a gente chegou na parte de core. Ah, Nath, mas para que vai trabalhar core no box jump? Né? Tipo, não é um exercício que, vamos dizer assim, é direcionado para o core. Sim, mas ele, né, todo e qualquer movimento que a gente vai fazer deveria partir do centro para as extremidades. Então, todo, independente, pode ser pistol, por exemplo. Eu sempre faço um trabalho de core com os alunos, tá? Então, o que eu vou olhar aqui? A similaridade com o movimento e levar em consideração que o meu aluno precisa adquirir ou aprimorar, beleza? Então, o que ele precisa adquirir? Às vezes, né, no box jump, ele precisa adquirir explosão, por exemplo. Então, eu vou fazer um trabalho, né, de core que ajude na explosão dele. Ou, por exemplo, né, aprimorar. Ele tem explosão, ele já consegue fazer, mas ele faz muito pouco volume, vamos dizer assim. Ele precisa de mais consistência. E aí, isso também vai ajudar, tá? Então, no box jump, o meu aluno ele precisa adquirir e aprimorar o quê? Né? Ele precisa adquirir e aprimorar, às vezes, explosão, às vezes o trabalho de pliometria dele. Oxi. Calma aí que deu ruim aqui. Sei lá, o que aconteceu. Bom, o Insta parou. Beleza. Então, a gente tem que pensar nesses pontos aí de core. Então, a gente tem que trabalhar exercícios de core que facilitem esse movimento. Então, uma coisa que eu também gosto de falar é que, às vezes, a gente está falando de movimento, a gente está falando de um movimento que é fechado, né? Então, mais no movimento de hollow ou mais no movimento de arch. Então, aí também a gente dá para perceber que movimento que seria melhor para passar de core para o salto específico da caixa lá. Então, beleza. As aulas individuais eu passaria
no trabalho de core, por exemplo, tá? Isso não é uma regra. Então, por exemplo, 3 vezes de 20 prancha ventral. Então, a prancha normal, eu vou fazer o movimento com o cotovelo, lá no chão, encaixo o quadril, cuidado para não deixar o quadril para cima, sempre o quadril rodando para baixo, beleza? Estende bem o joelho e empurra o chão, ok? Beleza, então a gente pode fazer esse lance da prancha ventral e a gente pode fazer prancha lateral também. Então, da mesma forma, a gente tem que tomar cuidado para o ombro ficar em cima lá do cotovelo, o quadril encaixado e não deixar muito alto, nem muito baixo, deixar bem retinho, como se fosse desenhado com uma régua. Então, coloca lá o antebraço, pé em cima do outro pé e sobe. Ok? Então, a gente pensando em fazer esse controle aí, vai ajudar no controle de oblíquos também. E a prancha lateral dinâmica. Então, da mesma forma, só que agora a gente vai fazer o movimento dinâmico. A gente encosta o quadril no chão e sobe. Então, daqui, eu encosto o quadril no chão, subo. Encosto e subo. Beleza? Então, dessa forma aí a gente vai pensando mais num controle total aí. Isometria, né? Às vezes a gente trabalhou 2 de isometria e 1 dinâmico. Isso vai ajudando a melhorar o controle do movimento. Beleza? Prancha é um exercício excelente. Bom, deixa eu ver aqui se o Insta voltou. Porque ele estava travando. Vamos ver se vai agora. Beleza. Então, a gente pensou, né, aí na parte de mobilidade, de ativação, de core, e agora a gente chegou na parte dos educativos. Nessa parte aí dos educativos, a mesma coisa, a gente tem que levar em consideração, né, a similaridade com o movimento e também o que o aluno precisa adquirir ou aprimorar. Então, como eu falei lá no começo da aula, às vezes esse aluno já salta na caixa, né, ele já sabe fazer o movimento, só que ele tem que adquirir ou aprimorar alguma coisinha, algum ponto que a gente vai trabalhar nessa parte dos educativos aí, beleza? Então, ou às vezes ele até salta na caixa, mas ele salta quando ele está descansado. Quando ele está cansado, ele não consegue saltar na caixa, tá? Fica com medo, né, da perna bambeando e não consegue fazer. Então, ele tem que criar mais confiança e também mais técnica daquele movimento, beleza? Galera do Instagram, desculpa, é que caiu mesmo. Tá? E estamos voltando aí. Beleza. Então, a gente vai fazer primeiro 10 saltos nas 4 anilhas, tá? Pode ser 4 anilhas de 45 libras ou de 20 quilos, beleza? Então, vou deixar aqui vocês arrumadinho, vocês conseguirem me ver ali. Beleza. Então, a gente vai pensar aqui, ó, tá vendo? Tem 4 anilhas de 20 quilos aqui. E aí a gente vai pensar em ir melhorando e aprimorando esse movimento. Beleza? Então, a gente vai fazer 10 saltos bem técnicos, só pensando na subida, né, na parte de impulsão para subir, ainda sem se preocupar com a descida das anilhas. Então, a gente vai subir, estende, finaliza o movimento. Extensão de joelho, quadril e bem equilibrado, tá? Desce um pé depois do outro. Vocês perceberam que eu ajudei com o braço, né? Fiz aquela coisa com o braço. Isso ajuda muito o nosso aluno. Teve gente que já me perguntou, mas o braço ajuda tanto assim? Ajuda, galera, porque imagina, se eu estou jogando meu corpo para frente e meu braço para trás, tá? Então eu tenho que jogar o meu corpo
né, direcionando ele lá na frente, o braço para frente, enquanto meu quadril vai lá para trás. Então, de novo, salta, estende joelho e quadril, equilibrado e desce. Isso a gente pode trabalhar com o nosso aluno, por exemplo, 10 movimentos. Depois, a gente vai trabalhar 10 movimentos pensando agora um pouquinho na descida. Então, a gente vai fazer o salto lá em cima das anilhas e vai descer saltando e jogando um salto estendido lá para cima com o braço na orelha. Então, ó, também tem um truque aqui na hora de descer. Flexiona o joelho, quadril, jogando o braço para trás, braço para frente e saltou. Beleza, finaliza. Daqui, tem muito aluno também tem que ter, né, tique de ficar arrumando o pé em cima da caixa. Tenta não arrumar. Então, na hora de descer, eu vou jogar meu braço para trás e a hora que eu chegar no chão, eu vou jogar ele para cima. Então, para trás, para cima. Beleza? Para trás e a hora que eu chegar no chão, jogo ele lá para cima. Então, percebe que movimento simples, mas tem que ter uma preocupaçãozinha com isso. Parece que é besteira, mas vai ajudar muito o seu aluno lá no final. Ok? Então, beleza. Fiz esse, agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou saltar agrupado, tentando trazer o joelho lá no peito. Ok? Então, salta, flexionando o joelho, quadril lá para trás, braço para trás, saltou com o braço para frente, finalizou. Extensão de joelho, quadril. Eu vou descer, coloco o braço para trás, na hora que for o braço para cima, traz o joelho. Isso vai educando o meu aluno que ele tem que bater no chão e já usar a pliometria. Tá bom? Então ele bate e já sobe. Bate, ele já sobe. Agora a gente vai usar a pliometria mesmo. Então a gente vai subir, bater no chão e voltar para as duas anilhas. Ok? Então, duas não, desculpa, para as 4 anilhas. Então, flexiona o joelho e quadril, braço para trás, braço para frente, finalizou. Finalizou? Braço para trás, braço para frente. Percebe? Mal cheguei no chão, já subi. O ideal é até não encostar o calcanhar no chão, aí de uma vez. Bateu e já sobe. Beleza? Então, esse também a gente pode trabalhar dessa forma aí, pensando que dá para fazer umas 5 vezes de 2 repetições, tá bom? Ótimo. Então, uma vez que a gente já trabalhou os educativos, galera, para lapidar o movimento do seu aluno, tá? Então, não é para fazer com pressa. A gente no CrossFit tem mania, né, de fazer as coisas bem rápidas. E é com isso que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, a gente tem que fazer o aluno entender que tem a hora que ele vai ter que colocar um pouco mais de intensidade no sentido da velocidade, mas tem horas que não, certo? Então, aí ele vai precisar colocar um pouquinho mais de cadência e conseguir trabalhar a técnica. Beleza, no rendimento, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou analisar considerando que o aluno precisa adquirir ou aprimorar. Nesse caso, ele precisava adquirir um pouquinho mais de pliometria, certo? Então, a gente vai tentar fazer isso trabalhando dentro de um EMOM. Eu sempre uso EMOM ou RM para fazer essa parte de rendimento. Então, o EMOM seria, por exemplo, EMOM de 5 minutos. Eu tenho uma tarefa de 15 box jump para fazer por minuto, beleza? Fez 15, descansa o restante do tempo. Mas pensando que é trabalhando técnica, tá? Não é para fazer, né, trabalhando técnica até aqui e depois fazer na correria sem pensar em finalizar o movimento e sem pensar em usar os educativos que a gente pegou. Beleza? Então, isso tudo seria para uma aula individual, né? Agora, já para aulas coletivas, como que a gente trabalharia isso? Então, a mesma coisa. Só que não dá para a gente pensar, né, nas aulas coletivas como estou falando, por exemplo, na aula geral do cross-training ou do crossfit, que na maioria dos boxes é aquecimento, técnica e o WOD, certo? Então, não dá para a gente pensar só em fazer o aquecimento e pensar só na parte técnica aí como se tivesse 1 hora. Não, a gente tem que pensar que vem o aquecimento e logo vem a técnica. Então, eu sempre, quando tem isso, eu sempre uso 1 ou 2 movimentos no aquecimento que vai ter de um movimento que vai ter na técnica. Por quê?
Porque é o aquecimento e logo em seguida já é o movimento lá da técnica. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que otimizar o nosso tempo, beleza? Então, a gente conseguindo otimizar o tempo dessa forma, a gente pode incluir um exercício de mobilidade e um exercício, por exemplo, de ativação. Então, poderia ser lá o hip floor, que a gente fez, 30 segundos para cada lado, e aí também, ou poderia ser dinâmico, enfim. E também a gente pode ter colocado o good morning ou o lunge, tá? Para já preparar a articulação para a parte técnica lá, beleza? Então, no aquecimento, pode incluir uma mobilidade. Se o seu box já tem a parte de mobilidade e depois o aquecimento, faz a mobilidade separado lá, não tem problema. Ok, na parte técnica, eu gosto de trabalhar bastante com o comando de voz, porque assim a gente consegue organizar melhor a sala e a gente consegue passar uma técnica mais eficaz. Por quê? Ah, Nath, e se eu soltar os alunos e ir passando, corrigindo um a um? Não tem nenhum problema, só que, por exemplo, vamos supor que você está dando aula sozinho em um box, né? A gente sabe que tem box que a gente dá aula em 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Então, isso acaba minimizando os problemas, mas você está sozinho e tem 15 pessoas, 15 alunos na sua aula, você está corrigindo aqui o primeiro. A hora que você chegar para corrigir o último, quantas vezes ele já fez errado às vezes? Tá? Então, eu gosto de fazer no comando a parte técnica e aí, depois eu sempre deixo uma parte de EMON no final. Então, eu consigo lapidar a técnica de todo mundo em geral e aí cada um, na parte do EMON, consegue colocar intensidade e fazer mais livre. Então, por exemplo, Nath, mas e a pessoa, se eu tenho um aluno lá que ele já é um aluno que faz box jump muito bem, nunca vai ser muito ele trabalhar técnica, tá? Então, não tem problema nenhum, ele vai aprimorar ainda mais a técnica que ele já tem, na parte técnica, que vai ser lá os seus 5, 7 minutinhos, e aí dentro da parte técnica ainda eu coloco um EMON no final. Então, esse EMON no final é exatamente para a gente conseguir colocar um pouco mais de intensidade e aí agradar alunos às vezes mais avançados e alunos iniciantes também. Tá? Então, por exemplo, o meu aluno mais avançado, ele vai fazer 15 saltos na caixa, mas ele vai fazer com a altura de 30, que é a caixa em pé. Né? O meu homem, né? Por exemplo, as meninas podem fazer na caixa que normalmente os homens saltam, certo? Que é de 24. Então, aí cada um vai colocar a sua intensidade dentro daquele EMONzinho de 5 minutos lá. Beleza? A gente consegue trabalhar um rendimento dentro da parte técnica, certo? Isso eu estou falando sempre da ginástica, mas também funciona para outros estímulos. Beleza? Então, basicamente, galera, o que a gente fez aqui foi montar um treino. Eu montei um treino desde lá da parte da mobilidade até a parte do rendimento, tanto para aulas individuais quanto para aulas coletivas, beleza? Sobre o box jump. Para alunos que são medianos, intermediários. São alunos que já saltam na caixa, mas cometem alguns erros. Não conseguem usar pliometria, por exemplo, ou acabam tendo alguns vícios de movimento, que é ficar, às vezes, fazendo 2 saltos antes de saltar, que eu acho que vocês já viram alguns alunos fazendo, por exemplo, isso daqui, ó. Né? Vai saltar lá, ele não sai parado para saltar, ele faz 2 saltinhos antes de saltar lá em cima da caixa ou em cima da anilha. Isso é vício de movimento. Então, a gente trabalhar dessa forma aqui, a gente vai tirando esses vícios de movimentos dele, lapidando os movimentos que aí... E isso vai acabar atrapalhando ele, porque imagina, se são 50 saltos, cada vez ele faz 2, 3 saltinhos antes de saltar, imagina quantos saltos ele fez no final, né? Então, é isso, galera. Beleza? Desculpa a galera do Instagram que caiu do nada. Sabe lá Deus por quê? E é isso. Valeu, galera. Fechou.